Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Semana após semana, a gente, é claro, evidentemente vai trazendo assuntos de interesse da nossa comunidade. Já são 180 entrevistas anteriores a essa. Essa aqui, eu sempre numero, edição de número 181. A gente vai partindo no meio do ano aí para quarto ano de programa Alto Astral no 14. E nosso convidado de hoje, deixe-me apresentar, vai trazer um assunto relevante a respeito de uma instituição, se é que eu posso falar assim, que funciona e funciona muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, eu diria até por experiência própria. Vamos falar com o Sérgio Augusto Monturil de Carvalho, ele é gerente da Regional Centro do Sebrae Goiás e Anápolis. Sérgio, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral 14. O prazer é todo meu, Guilherme. Obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o trabalho do Sebrae e como é que a gente está ajudando os empreendedores nesse momento tão difícil. É um momento complicado. Sérgio, antes da gente começar a entrevista, ou já fazendo parte da entrevista, a gente sempre pergunta a respeito da formação da pessoa. Como você chegou ou foi parar no Sebrae? Bom, eu tenho 27 anos de Sebrae. Eu comecei no primeiro modelo de interiorização do Sebrae, que foi o Balcão Sebrae. Eu comecei em Umas. Trabalhei como gestor de projetos durante 2 anos em Goiânia. Depois assumi a gerência da Regional Oeste, que fica em São Luís dos Montes Belos, e recentemente, em fevereiro, eu chego a Anápolis para assumir a gerência. Mas chegou num lugar abençoado. Agora você chegou no lugar certo. Com certeza, com certeza. Eu sou administrador por formação, sou pós-graduado em gestão de pessoas e também liderança e gestão organizacional. Goiano de nascimento? Goiano de nascimento. Olha, que coisa boa, que coisa boa. Vamos falar aqui com o terreno. Eu não sou goiano de nascimento, não, mas sou goiano de coração. Né? Eu estou aqui desde sempre. Bom, Sérgio, a gente sempre fala da importância. A gente tem empresas grandes, são expoentes, todo mundo conhece essas marcas, as grandes marcas, mas muitas vezes a gente se esquece das pequenas e microempresas. De que forma a gente pode mensurar nesse papel econômico, né, que elas prestam também ao Brasil, ainda mais nesse momento de pandemia? Como situar o pequeno e microempresário, que às vezes, puxa vida, é tão deixado de lado, né? Vamos falar das grandes empresas, elas que fazem os grandes empregos, mas qual que é a realidade? E de fato é um dos segmentos mais importantes para o Brasil, né? Eu gosto sempre de citar algumas estatísticas para dar a dimensão, né, dessa importância. 99% das empresas registradas no Brasil são micro e pequenas empresas. 99%? 99%. E algumas cidades menores chega a ser 100%. Então é a maior fonte geradora de renda e de emprego nesses determinados municípios, né? As micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por 55% das carteiras assinadas no Brasil. 27% do PIB, do Produto Interno Bruto. Aí bota dinheiro, 27% do PIB. 44% da massa salarial formada no Brasil. Então é extremamente relevante que o Sebrae, juntamente com nossos parceiros, né, invistam na micro e pequena empresa. Eu diria até fundamental. E o brasileiro é sempre visto daquela forma. Não, o brasileiro ele se vira em qualquer situação, ele é empreendedor nato, por natureza, ele está acostumado com crise desde sempre. E agora na pandemia, né, não poderia ser um momento pior ainda, que junta a crise econômica com a questão da saúde, gente morrendo. Mas dentro do aspecto geral, até analisando, a gente já tem um ano de pandemia, já dá para analisar esse tempo de pandemia e anteriormente. O brasileiro, de fato, ele é um empreendedor por natureza, apesar das dificuldades que se impõem no caminho, Sérgio, pelo que você acompanha no dia a dia. Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, ele tem uma extrema capacidade de se adaptar às situações, né? E o povo brasileiro não é diferente. O perfil do empreendedor brasileiro é complexo, até porque são formados por empreendedores de oportunidade, são aqueles que têm visão, conseguem estabelecer objetivo, têm a vontade realmente de criar um produto novo, mediante uma ideia nova, mas tem uma outra realidade que não é tão boa assim. Boa parte, praticamente 50%, esse percentual oscila de momento para momento, né? São empreendedores por necessidade. Ou seja, pessoas que não têm oportunidade de emprego, não têm outra oportunidade em outra área e se aventuram no mundo dos pequenos negócios. São chamados, tecnicamente falando, desalentados, que desistiram já de procurar um emprego e de repente eu tenho que me virar aqui pela sobrevivência do dia a dia. Sim, e principalmente agora nesse período de crise, né? A gente percebe a quantidade de empresas que aumentam, né?
devido à falta de oportunidade, devido à falta de emprego. Então as pessoas precisam sobreviver de alguma forma e elas abrem um pequeno negócio. E muitas vezes sem o conhecimento, sem o apoio necessário, sem recursos. Né? Então é complicado. Eu imagino no dia a dia como deva ser complicado. Mas aí entra nessa história o Sebrae. Né? Quais são os serviços oferecidos pelo Sebrae para, é claro, aqueles que, né, se formalizaram, os que ainda não se formalizaram, querem se formalizar? Como que funciona o Sebrae em relação aos serviços prestados aqui no estado de Goiás? E até, colocando outra pergunta, existe uma normatização nacional? Ou, por exemplo, o que acontece em São Paulo vai ter que acontecer aqui em Goiás ou tem um olhar assim, específico para cada região? Em relação a produtos, por exemplo? De uma forma geral, nós somos especialistas em micro e pequenas empresas. Né? Nós prestamos informações, orientações presenciais, online, realizamos cursos, oficinas, palestras, webinars, realizamos consultorias, consultorias tanto na parte de gestão como na parte de inovação. Esse rol de serviços que eu acabei de falar, ele é padrão no Brasil inteiro. Né? É claro que dependendo do estado, existem as particularidades, trabalhar um determinado setor ou segmento. Então, há essas mudanças dependendo de estado. Essa adaptação, né? Sim. E em relação à procura pelo serviço, nesse momento, né, complicado da economia, é claro, você conhece a realidade brasileira, de Goiás, e agora enfrenta essa realidade de Anápolis. Como está sendo essa procura aqui especificamente, Sérgio? Bom, esse momento agora, né, e de uma forma geral, o empreendedor individual que mais procura o serviço do Sebrae, seja para emitir o documento de arrecadação, o DAS, né, para fazer a declaração anual que de faturamento que tem um prazo limite até dia 30 de maio agora. E esse prazo, só abrindo parênteses aqui, desculpe, esse prazo porque mudou em relação ao imposto de renda, foi exatamente para essa mesma data. Em relação ao MEI, então, não mudou nada. Continua. Por enquanto não, né? Oficialmente maio, né? 31 de maio. Certo. Existe uma expectativa, inclusive, de prorrogar a apresentação da declaração de imposto de renda para junho, né? Isso, exatamente. Mas, por enquanto, se mantém em 30 de maio. Então, o empreendedor individual nos procura para abertura, alteração e baixa, porém, pensando nas micro e pequenas empresas, nesse período de pandemia, uma das procuras maiores que nós temos é para o acesso a crédito. Ou seja, as pessoas estão precisando de um alento, de um socorro para manter o negócio de pé. Então é natural que as pessoas procurem as instituições financeiras e orientações para que tenham acesso a esses financiamentos. Isso vai ser até tema da pergunta nossa lá para frente. Mas você diria, pelo que você acompanha, que, é claro, existe aquele momento inicial de timidez, será que eu vou lá? Eu vou lá, não é? E existe sempre aquele rótulo, as coisas não funcionam no Brasil. O Sebrae funciona, ele já é o contrário, a gente tem várias coisas que funcionam, é bom, e as que não funcionam de forma adequada a gente tem que, evidentemente, falar para tentar se adequar. Mas o Sebrae funciona e funciona bem. Você acredita que o empreendedor, o microempreendedor, ele já perdeu essa timidez de repente, olha, puxa vida, que estrutura bonita, como será que eu vou ser atendido aqui? Eles vão me cobrar. Você acha que essa timidez, isso já foi quebrado? E é claro, é uma luta árdua, de anos em anos, não é da hora para outra que se faz. Sim, é uma análise complexa, talvez tenha a ver até com o nosso comportamento do povo brasileiro, na dificuldade de pedir ajuda, né? De pedir orientação. Então, a gente entende, né? Quando o empreendedor ele entra para o mercado, vamos supor um empreendedor por necessidade, né? Que está lutando pela sobrevivência, ele quer ganhar renda para ele se alimentar, para ele manter diariamente, né? Dificilmente ele vai pensar em estratégia, dificilmente ele vai pensar em gestão. A estratégia dele é o dia a dia. Viu? A luta dele é pela sobrevivência. Mas tem um outro lado que é muito forte, que é a questão da competitividade. São muitas pessoas, muitos empreendedores no mercado que é altamente competitivo. E ele precisa de informação, ele precisa de orientação, ele precisa de estratégia, ele precisa de inovar para ele se manter no mercado. Né? Então, é muito importante, né, que ele tenha em mente que o Sebrae é o principal parceiro que ele tem para orientá-lo, né, para ajudá-lo a identificar um norte para o negócio dele. E nós estamos lá à disposição. Né? É fato, nós temos cerca de 20 milhões de empresas no Brasil de pequeno porte, né? E nós atendemos aí 10%, talvez seja muito. E o Sebrae está lá, de portas abertas, né? Escancarado, lá esperando. Sim, então a gente tem, como empreendedores, nós temos que vencer essa barreira ainda, e a gente está divulgando, disponibilizando os nossos serviços, fazendo parcerias, para que essa oportunidade chegue ao maior número de empreendedores possível. Exatamente, a ideia é essa da parceria.
Se em tempos passados, existe muito aquela questão do empreendedor do passado. Não, eu me viro aqui, meu pai foi dessa forma, meu avô foi dessa forma, não preciso de ajuda de ninguém. Cultura, né? Nesse dia a dia tem muito disso, essa interlocução, não tem? Sim, é verdade. E isso aí, ao longo dos anos, né, esse modelo mental ele vem se formando. Imagina se alguém vai me ensinar como que eu devo fazer. Sim, e o outro mérito com o empreendedor, quantas empresas estão aí há 5, 6, 7, 10 anos e nunca procuraram orientação? Mas ele se mantém no mercado, e isso é valoroso. Também é valoroso. Só que chega um momento, né, que ele vai precisar mais, até porque a mudança, né, ela é constante com a globalização, com a internet, com os meios digitais. Ele tem que se adequar, tem que se adaptar, porque senão ele acaba ficando obsoleto, né, e naturalmente ele vem a sair do mercado. E em relação, vou abrir até outro parênteses aqui, em relação até à preparação de vocês, de quando você iniciou no Sebrae. É claro, puxa vida, se muda de um dia para o outro, imagina ao longo dos anos. Como que essa preparação de vocês, essa readaptação à realidade, essas interlocuções são necessárias, materiais digitais que chegam, como que é esse dia a dia em relação a vocês que estão lá no Sebrae também? Nós estamos constantemente sendo atualizados. Nós temos que estudar muito, né? Buscar tudo o que há de novo em termos de gestão e oportunidades de melhoria de negócios para disponibilizar aos nossos clientes. Então, assim, profissionalmente é exigido que nós nos atualizemos, que nós façamos cursos, né, pós-graduações, doutorados. Nós temos colegas com mestrado e por aí em diante. E em relação, são realidades diferentes, mas em relação a mercado internacional, e cada dia mais, globalização, são negócios externos que acontecem, essa interlocução com o que tem de fora, de inovação, o que funciona lá fora, de repente o que não funciona, porque aqui é um mercado diferente, há também muito dessa interlocução de observar mercados externos, essa forma de funcionamento? Sim, já repetindo a questão da globalização, né? Hoje é possível qualquer empreendimento em qualquer lugar do mundo colocar o seu produto onde ele quiser, onde ele desejar, né? E a gente precisa estar antenado com essas tecnologias, com esses meios, com esses canais. Como se fazer isso, né? Sim, sim. E a gente traduz isso de uma forma mais simples para o empreendedor, né? Para que ele perceba que é possível. A China, isso também todo mundo já sabe, a China coloca os produtos dela aqui e muitas das vezes lá são micro e pequenas empresas também, porque nós não podemos fazer o mesmo. Mas e no dia a dia do Brasil, é claro, a intenção sempre é desburocratizar a tecnologia, chegar para facilitar aquela tradição de papelada que a gente tem. Sim, sim. Ao longo dos anos, isso está diminuindo, está facilitando esse processo do dia a dia, aquele trabalho braçal mesmo. A gente entrevistou recentemente aqui o pessoal da área contábil, até por conta do imposto de renda, eles falando que facilitou aquele trabalho braçal de preencher declaração, hoje é uma coisa mais tranquila. Você vê também essa facilitação, a burocracia ainda impede muitas coisas de acontecerem? Melhorou bastante bastante nesses últimos anos. O Sebrae tem um trabalho também que é muito importante, que é de políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, né? E como guarda-chuva aí nós temos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é uma lei federal, a 123 de 2006. E essa lei, ela dá as diretrizes, né, para simplificar e melhorar esse ambiente de negócio para os pequenos. Nós avançamos muito, mas ainda estamos muito atrás de outros países que são desenvolvidos. Sem dúvida nenhuma. E eu costumo até falar que eu sou mais antigo um pouquinho que o Sérgio, né? Na época do governo militar ainda, do general Figueiredo, essa questão da burocratização ela tomou um papel tão terrível no Brasil de burocracia que criou-se na época o Ministério da Desburocratização. E o ministro chamava Hélio Beltrão, até rimava, Sim. né? Hélio Beltrão, ministro da Desburocratização, para tentar exatamente, né, acabar com a questão da papelada numa época que a tecnologia era pífia ainda. Imagina isso há 35, quase 40 anos atrás. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas vamos seguir em frente. Claro. Bom, Anápolis, ela tem essa tradição de ser berço aqui da industrialização do Estado. É conhecida como a Manchester goiana, né, comparando com a cidade inglesa. A gente tem instituições muito antigas e tradicionais, como a CIA, por exemplo, né, que é uma instituição, puxa vida, que alavancou muito o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Eu costumo falar, Anápolis tem aquela condição privilegiada de ter ajudado a gestar duas capitais, Goiânia e também Brasília.
Aí como que anda essa interlocução com a CIA, com o CDL também, que é mais recente que a CIA, mas essa interlocução de vocês? Guilherme, eu sempre gosto de falar que aquelas instituições que não são parceiras do Sebrae ainda serão. Mas a CIA, a CDL, são as mais antigas parceiras do Sebrae, né? Até porque elas têm assento no Conselho Deliberativo do Sebrae através das suas federações. A relação, eu cheguei recentemente, mas eu acompanho, né? Eu tenho contato com outros presidentes. A relação aqui em Anápolis ela é muito boa. Eu já estive lá na CDL, já estive lá na CIA, né? Já me apresentei, os presidentes me receberam muito bem. Pertinho da gente aqui, inclusive. Sim, sim. E, inclusive, né, dentro das limitações impostas pela pandemia, eles são parceiros, inclusive, em 2 ações que estão acontecendo nesse exato momento, né, que é o Sebrae na sua empresa e o Brasil Mais Produtivo, né? Então, essas instituições elas são fundamentais para nós acessarmos os empresários que são filiados dessas instituições. E, então, elas têm feito um grande trabalho e já deixo o meu agradecimento aqui para os presidentes, para toda a equipe lá das 2 instituições. Isso é muito bom. E ninguém mais, ou mais ninguém do que uma associação comercial industrial e a CDL conhece ali a característica, conhece o empresário pelo nome. Sim. Conhece aquelas pessoas, participam das reuniões. Então, é muito importante essa interlocução. Quando a gente entrevista profissionais da área de saúde, aqui médicos, todos eles falam da importância de equipes multidisciplinares. Seria mais ou menos isso, né? Sim. Você ter essa interlocução, liga o presidente da CDL, o seu Vilmar, né? Sim, seu Vilmar. Seu Vilmar é uma figura. Conhece as conversas como ninguém. Sim. Até numa entrevista interessante, seu Vilmar, que a gente fez no final do ano passado, em relação ao comércio, aquela movimentação, a gente tocando até nesse aspecto do comerciante antigo. Porque ele é de uma geração mais antiga, mas foi se adaptando à modernidade. Claro. Falando muitas vezes a dificuldade de certos comerciantes de colocar na cabeça, por exemplo, de vendedores que são ali o portal de entrada da loja do comércio, de mudar aquela mentalidade que a gente falava. Não, eu vendia assim a vida toda e vou continuar vendendo dessa forma. Se adaptar à tecnologia. Então, um abraço aqui para o seu Vilmar. Puxa vida, que figura querida que é da gente aqui. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora. Você citou aí algumas áreas específicas, mas voltando um pouquinho em relação a momentos de crise. A gente vê nichos de oportunidades. É claro, tem pessoas passando por grandes dificuldades, mas tem pessoas que empreendem e conseguem sucesso. Se existe um lado bom de crises, é o quê? A pessoa se adaptar. Eu acredito que passando essa pandemia, vai passar se Deus quiser, acho que as pessoas vão ficar com um couro mais grosso. Claro, em relação a experiência, a dificuldade. O que é pior que isso pode vir pela frente? Não se sabe, mas é difícil. Mas essas oportunidades, esses nichos, o Sebrae também é parceiro em tentar identificá-los, porque agora, que é uma coisa mais comum, que é fazer máscara caseira. Todo mundo vai fazer máscara caseira. Puxa vida, todo mundo precisa. Mas como identificar isso e como o Sebrae pode ser parceiro também nesse momento? Bom, o empreendedor ele tem que ter em mente que crises, elas vão e vêm. Sim. Isso aí faz parte da jornada do ser humano, vamos assim dizer. E especificamente do empreendedor, isso é algo natural. Crise econômica, crise sanitária, né, crise globais. Né? Então, isso faz parte. E ele tem que usar a ferramenta de planejamento. Agora, o que acontece nesse momento? Muitos empresários, eles se redescobriram durante essa pandemia. Né? Eu já ouvi alguns casos, nós temos alguns exemplos de empresários que estão faturando mais agora do que antes. E chega para você e fala, Sérgio, olha, aconteceu isso? Sim, sim. Existe, alguns empresários, nós temos uma troca muito próxima, né? Por exemplo, a questão dos meios digitais. Tem empresários que se adaptaram muito bem a essa realidade e já questionam também o fato de ser necessário manter uma estrutura física porque ela tem um custo. É claro que isso não é a realidade da maioria, mas é possível se adaptar, é possível identificar. O mais importante é você ter uma mentalidade flexível para quando esse momento chegar, né? Para buscar parceiros, buscar novos conhecimentos, buscar novas formas de fazer o seu produto ou criar novos produtos, né? Novas formas de atender, por exemplo. E o Sebrae está lá à disposição para ajudar o empresário a refletir sobre essas questões. E o interessante dessa coisa tecnológica é que os mais velhos têm uma resistência natural, mas que
é natural que haja. Ninguém vai se adaptando de maneira fácil. Como as crianças hoje, parece que elas nascem já com isso aqui. Sim, os millennials, né? Nasceram com o celular na mão. E várias dúvidas que a gente recorre aos filhos, né? Para resolver. Eles sabem, mas quem que te ensinou isso, afinal de contas? Mas, enfim. E existe, assim, uma sensação geral que a partir do momento que você adentra esse universo, entende, compreende de que forma ele pode ser uma ferramenta para te ajudar, aí a pessoa nunca mais quer voltar àquela situação anterior. Sim. Quebra-se essa resistência e fala, puxa vida, que tempo que eu demorei para entrar nesse universo aqui. Acontece isso muito no dia a dia, em relação às pessoas de repente eram reticentes e ter esse descobrimento? Acontece, mas por incrível que pareça, nós temos uma última pesquisa agora feita pelo Sebrae Nacional, por exemplo, da adaptação, né, desses empreendimentos aos meios digitais, né? E nós temos aí cerca de quase 80% dos empresários entrevistados, né, já usam, por exemplo, o WhatsApp para apresentar seus produtos. E a outra ponta já tem esse entendimento que vai ser por ali e sim, trato feito, né? E desses, 60% já usam o WhatsApp para interagir, para atender os seus clientes. A primeira questão é apresentar produtos, enviar alguma promoção, alguma oferta que está acontecendo aqui naquele momento, né? Demonstrar um produto novo. Sim. Outra questão é começar a se relacionar, interagir pela ferramenta WhatsApp. Então isso aí já é uma ótima estatística, né? É um bom sinal de que a maioria dos empreendedores eles estão assimilando essa necessidade de se adaptar. É claro que sempre há alguns que são mais resistentes, né? Mas como a gente falou, isso é um processo natural. E até experiência própria. Eu já fechei negócio sem nem conhecer, né, sim, outra pessoa. Tá aí o Pix para facilitar as formas de pagamento, né, que é extremamente ágil. Aí fica aquela história, vou acabar com o Pix agora, o pessoal, não pode acabar, porque no primeiro é aquela resistência, né? Não vai funcionar, não vai dar certo, vai acontecer isso e aquilo. Isso é natural. É natural. Agora, cuidado com os golpes, tá, minha gente? O negócio é complicado. Enfim, mas para se abrir uma empresa, a gente tem que, acordei, hoje eu quero abrir determinado tipo de empresa, mas qual a pergunta principal, já que você vai ter essa iniciativa, vai tentar empreender, quero abrir uma empresa, mas qual a pergunta principal que a pessoa deve se fazer em relação a abrir uma empresa? Qual a primeira pergunta deve vir à mente do novo empreendedor? É muito comum ainda hoje, né, o empreendedor chegar no Sebrae e querer uma orientação para aquilo que ele vai, que às vezes ele nem sabe que vai abrir, né? Ele fala, me dá uma dica aí que eu... qual que é o negócio que realmente está bombando, vamos assim dizer, né? Mas a gente começa sempre com um prisma que é muito importante. A vida do empreendedor já não é fácil no dia a dia, mas as chances dele, o risco é menor quando ele vai desenvolver uma atividade no qual ele já gosta, ele se envolve, geralmente alguma atividade que ele já pratica, é muito comum na vida dele, e ele resolve tornar isso um negócio, ganhar dinheiro com isso. Então a primeira reflexão que eu gostaria de deixar para aqueles empreendedores que estão querendo abrir um negócio é pensar numa atividade onde ele tenha prazer. Eu sempre gosto de usar um exemplo simples, básico, da padaria, né? Eu quero abrir a padaria. Então a primeira pergunta que eu falo é o seguinte: bom, você tem disposição para levantar 4 horas da manhã, de domingo a domingo, né, para mexer com o teu negócio? Primeiríssimo, né? Nossa, né? Então, assim, fazer essa reflexão, porque às vezes a pessoa escolhe uma determinada atividade, almejando um ganho de lucratividade, de faturamento, e depois, como ele não se envolve, ou como ele não tem uma empatia, uma simpatia por esse negócio, acaba sendo penoso no dia a dia. Até porque ser empregado, você tem um horário de entrar e horário de sair, você tem 13º, você tem férias. O empresário está muito distante dessa realidade. Totalmente. Ele tem que se envolver de corpo e alma para que o negócio dele dê certo. E mesmo porque aquela noção que a gente tinha do emprego para a vida toda, ele está acabando. As pessoas entravam ali, não, vou ficar a carreira inteira, vou ficar 30, 35 anos na empresa. Pode acontecer, acontece também, mas está sendo cada vez mais raro isso, né? Sim, não é à toa que a prestação de serviço é uma das atividades que mais cresce. Todos nós estamos vendendo as nossas habilidades e os nossos conhecimentos, né? E as empresas estão a cada dia mais terceirizando esse serviço. Vamos falar aqui de um setor muito importante do qual eu faço parte também, que é um microempreendedor individual. Sim. O MEI. Qual que é a vantagem hoje em dia de se tornar um MEI, de você formalizar o seu negócio, mesmo que seja pequenininho, mas você formalizar
se tornar um MEI? Eu conheço já, mas eu quero que você ache, Fábio. Não, ótimo. Bom, é importante avisar que nem todas as atividades se classificam, né, como microempreendedores individuais. O primeiro critério é o limite de faturamento, que no máximo pode chegar a R$81 mil ao ano, cerca de 6.750 ao mês. Isso é uma média, né? Mas assim, como vantagem, fácil registrar, fácil alterar, fácil dar baixa. Aquela questão que a gente está falando da burocracia, ela é mínima? Sim, lá nos anos 90 você levava 6 meses para conseguir um CNPJ, às vezes até mais. Hoje, com 10 minutos, você tem o seu CNPJ, no caso do microempreendedor individual. Então, facilitou bastante, né? O recolhimento dos tributos é simples, de uma única forma, através do documento de arrecadação. Né? O empreendedor recolhe aí algo em torno de R$60 por mês para ICMS, ISSQN e o INSS, né? Para a Previdência. Sim. Ele tem aí o direito à aposentadoria, né? Auxílio-doença, tem a oportunidade de contratar um empregado, né? Não precisa contratar um contador. Sim. Mas, no caso, se ele contratar um empregado, é importante que ele tenha o auxílio desse profissional aí para ver a questão orientação trabalhista. Sempre, né? Sim. E isso é muito, muito importante, sem dúvida. Participar de licitações também, questão de nota fiscal. Todo mundo hoje... você tem a nota? E quantas vezes a gente já não veio pedir, mas você tem a nota para me emprestar? Vou pular nota, né? Vamos tirar nota avulsa da prefeitura. Ele passa a ser um empresário com todos os direitos, né, que qualquer um outro empresário tem, e também as suas obrigações. E também credibilidade. Sim. Né? Você passa muito mais credibilidade, sem dúvida. Com certeza. Então isso é muito importante. Eu deixo aqui o testemunho que, gente, vale a pena. Realmente é bacana. E estar na informalidade é sempre ruim, né? Exatamente. Você perde competitividade, você perde oportunidade de ampliar vendas, estabelecer novos negócios. Então, se puder, torne-se o MEI. Fica a dica minha aqui do Sérgio, tá? Tá bom? Bom, se essa pandemia era uma tendência, a gente estava falando de digitalização, hoje tornou-se assim quase que uma obrigação. A gente vê o home office se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas. O microempreendedor, a gente falou que muitas vezes faz um negócio ali por WhatsApp, às vezes necessita de alguma coisa física, às vezes não. É um caminho sem volta, Sérgio? Sem volta. Já era uma tendência muito forte antes da pandemia. Nós constantemente já estávamos orientando os empresários a pelo menos terem uma página institucional. Tipo assim, abre o olho, vai ser isso aqui. Sim. Mas com a pandemia o processo foi acelerado assim instantaneamente, né? E por uma questão de sobrevivência é isso mesmo, né? As empresas passam a se utilizar dos meios digitais, dos canais que são possíveis pela internet para divulgar o seu produto. Isso é fundamental. Vamos falar um pouquinho aqui de algumas coisas específicas do Sebrae. Por exemplo, Sebrae na sua empresa. Você até citou a parceria da CIA no começo. Como que funciona o Sebrae na sua empresa? Foi uma ação emergencial criada justamente para esse período de pandemia. Claro, acatando os decretos, né? Até porque a principal característica do Sebrae na sua empresa é a visita do nosso consultor, que é especializado em gestão, a esses negócios. Ou seja, literalmente o que está falado aqui. Sim, o Sebrae na sua empresa. Então, aqui em Anápolis, especificamente, nós temos aproximadamente 8 consultores especializados em gestão que estão frequentando as micro e pequenas empresas na área de comércio e serviço. Então, assim, as principais avenidas, os principais pontos de comércio estão sendo visitados. Mesmo sem um pedido, alguma coisa, vamos lá, eu sou do Sebrae, o que eu posso te ajudar? É mais ou menos por aí? É uma abordagem direta. Ele está na rua, entra na empresa, se apresenta e pergunta se ele quer receber essa orientação, esse auxílio. A intenção é que a gente possa realizar esse trabalho durante 6 meses, com a perspectiva de atender cerca de 8 mil empresas de micro e pequeno porte aqui em Anápolis. E em relação a essas pessoas que vão a campo, realmente não é fácil, momento de pandemia, a gente entende tudo isso, é claro, tomando todos os cuidados. Sim. Já existe um feedback, porque o primeiro contato sempre, às vezes, é complicado e a gente entende. Mas como está sendo a receptividade daquele
comerciante em relação ao pessoal que vai lá, se apresenta. O nome Sebrae traz credibilidade. Sim, sim. Mas mesmo assim, né, com a série de golpes que andam acontecendo, é natural uma insegurança e também em função dos protocolos de segurança. Então, alguns casos, mas poucos. De uma forma geral, os empresários estão assim, sendo extremamente receptivos, até porque os nossos consultores, eles têm essa sensibilidade de mostrar para o empreendedor que nós queremos ajudar, principalmente nesse momento. As pessoas perguntam, mas quanto é que eu vou pagar por isso? Gratuito. A gente aplica uma ferramenta que chama raio-x ou raio-x resumido, né? A gente faz alguns questionamentos sobre 3 áreas específicas, que é a parte marketing, vendas, finanças e inovação. Ali a gente já tem um resultado e depois a gente faz um tipo de mentoria, né? A gente, de forma gratuita, a gente dá orientação para ele, olha, tem que melhorar nesses pontos e a gente tem essas soluções. Então é algo simples, né, mas que permite o empreendedor ter uma visão de como está o negócio dele naquele momento e o que ele pode fazer. Pode haver algum caso, eu sei que é raro, às vezes talvez nem exista, de vocês aprenderem também com aquele pequeno comerciante, com aquele microempreendedor, de repente, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso aqui, ele aplica esse tipo de coisa. Isso é muito comum e é extremamente valoroso, né? Teoricamente, nós estamos preparados. Mas quando a gente vai a campo, a gente se depara com várias situações que são muito importantes para a gente levar essa experiência adiante, né? Levar a outros empreendedores. A experiência, nada melhor do que unir a teoria à prática, né? E a gente dá muito valor a essa experiência. A gente aprende muito com os empreendedores no dia a dia. Que coisa bacana, né? Isso é interessante, como eu falo, Anápolis foi o berço da industrialização do Estado e continua sendo, dando esse suporte. Vamos falar então, a gente falou do Sebrae na sua empresa, raio-x empresarial Sebrae. E aí o comerciante leva lá numa clínica e vão fazer o raio-x aqui para descobrir. A essência é essa, o raio-x da empresa. Dá essa papelada, vamos ver isso aqui. Quando você vai no médico, a primeira coisa que ele pede ele faz um diagnóstico e pede alguns exames. Era popular chapa, vou ali fazer uma chapa. Sim, vamos lá no raio-x. Justamente, o termo vem daí, né? Da chapa. Né? Vamos fazer a chapa. Então, a gente tem essa ferramenta que está disponível no site do Sebrae, que é o www.sebraego.com.br. O empresário ele acessa a ferramenta de forma gratuita e ele responde a um questionário, né, sobre as várias áreas da empresa: planejamento, vendas, finanças, inovação, pessoas, atendimento. No dia a dia. Sim, no dia a dia. E ao final, né, ele vai ter um panorama da situação da empresa e quais são os pontos de melhorias emergenciais, vamos assim dizer. E o próprio sistema até indica alguns serviços e produtos do Sebrae, como capacitações, participação em oficinas, dependendo da área, né, que o sistema indicar como ponto de melhoria. Isso tudo gratuito, online. Olha só que coisa boa. De forma simples, né, sem muita complicação. Fácil. Coisa boa, né? Vamos lá fazer uma chapa, viu, gente? Se não tiver problema, porque a pessoa fala, não tem problema nenhum na minha empresa, tá tudo tranquilo, mas sempre tem alguma coisa para aprender, alguma dica, melhorar em alguma coisa, sempre é possível, né? Eu gosto de dizer que não tem nada bom que não possa melhorar. E pensando na evolução, nas novas tecnologias, muda todos os dias. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ter um novo conhecimento que vai nos ajudar a melhorar o nosso negócio. E se você estiver antenado, estiver acompanhando diariamente, você pega aquela primeira onda que pode e muito provavelmente vai te favorecer antes que outros. Porque a gente vive, evidentemente, uma concorrência, respeitando, entendendo que a concorrência ela é fundamental, ela é importante, mas é um mercado. Sim, como diz o ditado, né? Quem sai na frente bebe água limpa, né? Esse é um pouquinho antigo também, né, Guilherme? Minha avó já falava. Mas basicamente é isso, né? Você ficar ligado nas mudanças, não se julgar dono da verdade, não, minha empresa tá ok, ou de repente tá tão ruim, mas eles não vão dar jeito. Enfim, você tem que ficar aberto a novas ideias. O Sebrae está aí exatamente para isso, para ser parceiro. Sim. Vamos falar agora do Web Business Sebrae. O Sebrae foi aqui. Web Business Sebrae. As nomenclaturas, né, modernas, né, para o empresário. Mas nada mais é do que uma palestra online. Todas as quartas-feiras, ela acontece todas as quartas-feiras às 19 horas por uma plataforma conhecida que é o YouTube, né?
Basta você fazer a inscrição lá no site do Sebrae. Nós levamos especialistas, nós levamos consultores, né, para falar sobre a realidade do pequeno negócio. Nesse momento de pandemia, quais são as dicas mais importantes? E o melhor de tudo, né, você pode ter a interação, né, você pode fazer perguntas, né, porque como é online, né, em tempo real, né, o consultor tem a oportunidade ali, também o empreendedor, de ter as suas questões respondidas por um especialista. Isso não sabe, se vira. É aquilo que a gente falou, de repente tem uma situação do dia a dia, essa eu não conheço não, mas vamos tentar aqui adaptar e entender o processo, né? Sim, então eu já faço o convite, entre no site do Sebrae, conheça a programação. Todas as quartas-feiras nós temos webinars sobre temas específicos para a gestão da micro e pequena empresa. Mas falando assim em temas específicos, quais são os temas assim que volta e meia vocês têm que mais ficar em cima deles? É claro, evidentemente, tempos de pandemia, como lidar com o cliente nesses tempos, né, como atraí-lo, mas existe um tema assim, que está predominante nesse um ano que a gente vive de pandemia? Bom, crédito. Né? O tal do microcrédito. Do financiamento, né, para micro e pequenas empresas. A gente sabe que as instituições financeiras elas são regidas pelo órgão maior, que é o Banco Central, tem regras específicas, mas é muito importante ter um conhecimento prévio antes de tomar a decisão de solicitar, de fazer uma proposta de financiamento. Às vezes o crédito, né, ele pode ser um remédio que pode matar o paciente. Exatamente. Ao invés de ajudá-lo a se curar do problema que ele está vivendo. Então, por isso é muito importante procurar o Sebrae. Nós temos especialistas na área de finanças e de crédito, né, para que ele possa trocar uma ideia e orientá-lo, né? Existem várias linhas de crédito no mercado para investimento, para capital de giro, com carência, sem carência, com prazos variados, com taxas de juros variadas. Então, o empreendedor ele tem que identificar qual é a melhor solução para o caso dele. E nós estamos lá à disposição, né, com os nossos especialistas. E tem uma chancela do Sebrae, na hora que você vai pleitear isso aí, eu peguei essa orientação, eu estou bem preparado, como que é esse acompanhamento? Eu pego a orientação e pego ali a pastinha, vou no banco procurar como que funciona isso. Como que o Sebrae pode ser parceiro nesse processo? Essa parceria fica ali, eu saio da porta do Sebrae, eu estou com a orientação, vou lá, ou existe alguma chancela do Sebrae, esse aqui está junto com a gente, está acompanhando, pegou essa instituição, como que funciona isso? É sempre bom falar que, em se tratando de crédito, o Sebrae ele não é uma instituição financeira. Não é lá que você vai pegar o dinheiro. Não tem o recurso. Então, a gente trabalha na parte de orientação ao acesso a crédito. Mas também tem algo que o Sebrae faz que é muito interessante para o empreendedor que busca crédito. Uma das maiores dificuldades que o empresário tem é com relação a aval e garantias reais. Então, hoje existem uns fundos de garantias, né? E o Sebrae tem um, que é o FAMP, que é o Fundo de Aval para micro e pequenas empresas, né? Você precisa chamar aquele cunhado, cunhado, vem cá, me avaliza. Dependendo da linha de crédito, né? Ele não precisa ter um avalista, ele não precisa entrar com algum tipo de bem para garantir a operação. Ou ter algum imóvel? Não, às vezes não tem essa necessidade, dependendo da linha de crédito, dependendo também do cadastro dele no banco. E o fundamental nisso, e a gente está falando desde o início, é orientação, parceria. Mas até em relação a isso, porque muitas pessoas ficam reticentes em relação a deixa eu mostrar meu dia a dia, meu faturamento está isso e aquilo, vai que o Sebrae quer me fiscalizar e dedurar para a Receita. Como que funciona essa parceria? Eu acredito que deva haver essas resistências, até que ponto vai se chegar a números para ter essa ideia, realmente é a cisma, né? É a cisma, a Receita está de olho. Fica desconfiado. Mas assim, a gente tem o maior cuidado de tratar os dados que nós temos dos nossos clientes de forma sigilosa, até porque está aí, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e qualquer empresa... LGPD, né? É isso mesmo. E qualquer empresa que tenha dados dos seus clientes e utilizar de uma forma não adequada pode ser penalizada. Sim. Então, toda empresa, independente do porte, tem que se antenar com relação a essa legislação. E o Sebrae vai no mesmo caminho. Tanto que no caso vamos pegar como exemplo, né, no caso do Sebrae na sua empresa, a primeira coisa que se faz antes de ter o atendimento é assinar um termo, né, nos permitindo a ter acesso a essas informações. Então, tudo é tratado de uma forma muito sigilosa. Eu entendo o processo de confiança, mas nós somos extremamente profissionais com relação ao trato das informações e no atendimento ao cliente. E o interessante é que muitas vezes as pessoas ficam reticentes a isso, essa questão dos números, mas só que na rede social está expondo ali a viagem,
internacional, o carro que não é compatível com a renda, aí sim a Receita fica de olho. Mas fica mesmo, você não tem a menor dúvida, viu? Pô, mas você está declarando isso aqui, mas essa viagem à Europa custa mais do que isso aqui, mas muito mais. Então, fica de olho. Mas se o Sebrae que vai ficar de olho em você, o Sebrae está de olho em te ajudar. O nosso trabalho é facilitar, melhorar a gestão, dar competitividade, fazer o negócio crescer. Fazer um negócio crescer. Vamos falar aqui, a gente até antecipou essa pergunta da linha de crédito, mas é tranquilo. Mas falar da missão empresarial do Sebrae. Ah, sim. Bom, essa é uma outra forma de adquirir conhecimento, né? Nesse momento de pandemia, a gente não está fazendo as missões empresariais, que de fato é o seguinte, grupos de empresários, né, de forma organizada, que nós levamos para conhecer outras realidades. Participar de uma feira, de eventos, né, conhecer centros tecnológicos, fazer benchmarking, que é conhecer as melhores práticas de uma outra realidade, de um outro município, de um outro território, né, para aplicar no seu negócio. Então, o Sebrae, juntamente com os nossos parceiros, né, fora desse período da pandemia, a gente espera que logo isso retorne, né, a gente viabiliza, né, que esses empresários conheçam essas outras referências. E o bom de tudo é que o Sebrae subsidia, né, parte dessas missões empresariais. Porque tem o custo de deslocamento, claro, né, hospedagem, hotel, alimentação. Então, o Sebrae é parceiro também nesse tipo de ação. Mal comparando em relação a falar de governos, seria semelhante a missões comerciais. Por exemplo, o Brasil tem missão comercial, vai para a China, conhecer como está funcionando, vai para os Estados Unidos. Seria mal comparando isso ou bem comparando é isso mesmo? É isso mesmo. E, inclusive, nós já fizemos missões empresariais para a China, né, para a Europa, nós já participamos das feiras em Milão, que envolve a moda, que envolve móveis. Então, nós já levamos empresários do estado de Goiás, inclusive daqui de Anápolis, para vários lugares do Brasil e do mundo. E muitas vezes há esse envolvimento, de repente, uma missão oficial, vamos colocar, do estado, do governo do estado de Goiás, de algum empresário possa participar juntamente com a missão, é claro, fora de tempos de pandemia, ou não? Só especificamente para empresários e não há essa mistura com, digamos, o poder público? No caso das missões empresariais do Sebrae, elas são específicas para micro e pequenas empresas. Sim. Né? Normalmente, algum parceiro, né, de alguma instituição, ele vai com o grupo, né? Mas, geralmente, os nossos parceiros também são empresários de micro e pequenas empresas. Então, nesse aspecto, pensando nas missões empresariais do Sebrae, são especificamente para micro e pequenas empresas. Olha só que bacana. Eu não tinha essa ideia. Nesse momento a gente está impedido, né? Você não tem como. Então... E como essas grandes feiras, você estava falando, né, de feira de Milão, de nicho específico, Milão é ligada com a moda, né, e várias outras feiras que a gente tem pelo mundo, tecnologia, imagino, né, Califórnia, Vale do Silício, enfim, tem esses nichos específicos. Nesse papel que a gente vive, que o Brasil, né, sempre está naquela, é um país em desenvolvimento. A gente vai chegar lá, que ponto que a gente vai virar essa chave? Porque a gente precisa negociar com o mundo. União Europeia, Estados Unidos tem um novo governo, está Joe Biden. A China talvez seja a que mais se adapta. É o governo comunista, mas faz negócio com todo mundo. Sim. E o comunismo e o capitalismo, vou colocar entre aspas, já que as pessoas gostam muito dessa questão, obrigam até por conta disso, que para mim é uma grande besteira, que um negocia com o outro. A China talvez ela tenha se adaptado a esse formato de, aos pouquinhos ali, conquistando esses mercados, através, principalmente, de produtos que no início, e vamos reconhecer que a qualidade não era legal, mas hoje a China, tecnologia de ponta. Fala um pouquinho desse processo, como você vê esse mercado global hoje, como que está sendo esse encaixe de China se igualando aos Estados Unidos ali como referência e o Brasil se inserindo nesse meio. Sim, nós estamos falando de uma cultura milenar, né, no caso da China, né? O Brasil é um bebê ainda perto diante dessas. Então nós temos muito ainda que avançar nesse processo. Mas nós temos alguns atrativos que são muito importantes e nos colocam, né, no páreo, né, nesse cenário, né? Você com certeza já ouviu, e muitos dos nossos telespectadores também já ouviram, que o Brasil é o celeiro do mundo, do agronegócio. Nós somos uma potência no agronegócio e nós evoluímos bastante nesses últimos anos. E o agronegócio, ele acaba trazendo todos os outros serviços e empreendimentos juntos nessa. A roda da economia ali é enorme com ele. Né? Sim.
Então eu vejo assim de uma forma extremamente positiva. Às vezes nós, como seres humanos, né, como povo brasileiro, tem a mania de ficar reclamando do dia a dia. É o que mais acontece. Mas nós já evoluímos bastante, nós melhoramos bastante. Temos os nossos problemas? Temos sim. Ideias diferentes também da mesma forma. Sim, mas é uma questão de processo histórico. Todas essas potências, todos esses países tiveram dificuldades, tiveram crises, né, e superaram. E o Brasil não é diferente. Não pode ser diferente, é o que a gente espera, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente falou aqui de web business, falando de missão empresarial, raio-x empresarial, Sebrae na sua empresa. Eu deixei alguma coisa para trás aqui, Sérgio, em relação a esses projetos específicos? Não, basicamente é isso mesmo, né? Nós estamos aí, né, mais uma vez, dentro das limitações, respeitando os protocolos, os decretos, mas de portas abertas lá para receber o empreendedor. Nós estamos ali na rua Minas Gerais, né, de frente à Caixa Econômica Federal, no Jundiaí. Não mudou, tá ali, né? Tá ali, pertinho, né? E assim, procurem o Sebrae, né? Você que é empreendedor ou você que deseja ser empreendedor, e tem um detalhe, empreendedor urbano ou rural. Você sabe quando a pergunta vem e ela foge? Você me lembrou. Vai lá, continua que já a pergunta. Porque a propriedade ela também é um negócio. Sim, se ela não for sustentável, ela quebra. Né? E o produtor, o pequeno agricultor, ele é um investidor também e tem que fazer aquela terra ali gerar renda, né? E nós temos aí parceiros como o Senar, a Federação da Agricultura, sindicatos rurais que nos ajudam, né, no auxílio na melhoria da gestão, né, inovação nesses empreendimentos, né? Eu gostaria de dar destaque porque o Sebrae ele é especializado em gestão. Então, quando a gente fala de consultorias voltadas para planejamento, consultorias voltadas para marketing, vendas, atendimento, mas a gente tem um trabalho que é muito interessante e ele é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio, que é o processo de inovação. Então, por exemplo, você tem um produto e precisa melhorar a embalagem. O Sebrae ele não é especialista, né, em melhoria de produtos, mas nós contratamos profissionais no mercado, especializados, né, e colocamos à disposição do empresário. Que é o web design ali, ó. E o melhor, né? O Sebrae ele paga 70% dessa consultoria para o empresário, subsidia. Então, se você quer criar um site, né, o Sebrae tem essa oportunidade. Se você quer mudar a fachada do teu negócio, se você quer aumentar a produtividade, se você quer reduzir custos, num período como esse, onde você não consegue vender mais, talvez a estratégia seja reduzir os custos, né? A gente contrata uma consultoria na parte de inovação, de sustentabilidade e subsidia. O Sebrae, dá um exemplo, né? Se uma consultoria dessa custar R$10.000, o Sebrae paga R$7.000. Tá na conta do Sebrae. Então, a maior parte das nossas ações são gratuitas. 99%. Mas aquelas que não são gratuitas são subsidiadas. Todas as nossas consultorias de intervenção, que geralmente demandam um pouco mais de horas, visitas, profissionais especializados, elas são subsidiadas em 70%. A pergunta que me faltou aqui foi exatamente na hora que a gente estava falando do agronegócio. Muitas vezes a gente lembra do agronegócio, exemplo que a gente falou no início, das grandes empresas, das grandes indústrias, das grandes marcas que são conhecidas. O agronegócio também, a gente tem várias referências mundiais, né, em alimentos, mas tem aquele pequenininho, aquele que produz a sua chácara, do seu pequeno sítio. Ele tem o apoio da mesma forma, funciona da mesma forma que a gente sempre tem ideia do Sebrae com o comerciante de rua, né, aqui da Goiás, da Barão, que seja, mas ele tem esse atendimento também, o chacareiro, vamos colocar assim. E eu vou dizer mais, falando em Sebrae Tech, o maior público que nós temos é o pequeno produtor. Principalmente qualidade do leite e melhoria da produtividade. Pensar que um pequeno produtor ele teria acesso à tecnologia como melhoramento genético, o Sebrae viabiliza. Então nós temos uma grande procura por parte do produtor, pequeno produtor, né, por essa solução. Né? Então, assim, é da mesma forma, o atendimento é da mesma forma. Claro que muda de acordo com o setor, né? São características diferentes, mas o princípio da gestão é o mesmo, né? Ter ferramentas de gerenciamento, né? de comunicação de resultados, de números para serem acompanhados, né? de acompanhamento de lucratividade, de rentabilidade. A gestão de uma propriedade é a essência mesma de um negócio urbano.
E nesse caso, literalmente, o Sebrae vai a campo. Ou vai ao Sim, campo. Literalmente a campo. Nós vamos lá na propriedade dar essa orientação. Eu vou citar até um exemplo aqui de um amigo meu, o professor Sérgio Borges, da Academia Sérgio Borges ali. Fala, tô cansado desse negócio de academia, mais de 40 anos na academia, eu vou cuidar da minha chácara. Agora ele virou produtor de ovos. Ovos caipiras, ele tá feliz da vida, fica o dia todo brincando com as galinhas dele, para lá, para cá, alimentação, procurando a orientação, Sim. a melhor orientação. Então, é o exemplo de empreendedor. Ele saiu do ramo da atividade física, mas ele, a academia continuou com a filha, enfim, mas foi lá e curte essa doce aposentadoria, digamos assim. E isso acontece muito. Nós temos uma pesquisa já de 2017, 2018, se não me engano. Nós, brasileiros, temos uma tendência muito grande ao longo da nossa vida em abrir um negócio. Nós que somos empregados, né, um dia pensa, não, por que não ter a independência, né? Que é um dos grandes benefícios, né, de ser dono do negócio, a independência. É claro que tudo nas devidas proporções. Se você é sucesso, louvor a você. Mas também, se acontecer o fracasso, a responsabilidade também é sua. E tem uma coisa embutida, e voltando lá para o início da entrevista também, que você falou, a respeito de procurar coisas que a pessoa goste. Sim. Aí tem uma diferencial aí no meio disso entre sucesso, fracasso, é bom, evidentemente a gente quer o sucesso, mas o bem-estar, de repente eu viver bem. Eu citei meu amigo Sérgio, puxa vida, eu nunca vi ele tão feliz lá no meio das galinhas, colhendo os ovos dele. Não que ele não gostasse da atividade física, que foi a profissão dele, mas descobriu outra profissão que traz o bem-estar para ele. Esse bem-estar, ele não tem preço, não tem como mensurar isso, né, Sérgio? Claro, e qualidade de vida é muito importante. A empresa, ele é um tipo de investimento como qualquer outro. Você poderia pegar o seu dinheiro e comprar um apartamento e colocar para aluguel, você poderia comprar um lote e deixar valorizando, né? Agora imagina a responsabilidade quando você abre um negócio. E se você não tem qualidade de vida, isso pode te adoecer ao longo do tempo. Virar aquele trabalho, meu Deus, eu tenho que começar de novo essa rotina infindável, né? Então faz todo sentido, uma vez que você está pensando em abrir um negócio, que seja algo prazeroso, algo que te envolva, algo que faça com que você dedique a sua energia sem ser uma penalidade, né? Sem ser um transtorno. Isso aí é fundamental, né? Procure fazer o que você gosta e você vai ter a sensação que você nunca trabalhou no dia da vida, né? É o ditado. Enfim, para a gente finalizar então, Sérgio, que bate-papo bacana, que coisa boa, né? Muito bom, eu agradeço pela... A gente falar a respeito do Sebrae, eu queria que você reforçasse, você falou um pouquinho agora, mas reforçar, deixar aquele recado para quem quiser empreender nos dias de hoje. Bom, de uma forma geral, né, buscar informações, né, além de também identificar uma atividade que você tenha prazer, que você já goste, já simpatiza, né, é buscar informações. O conceito de empreendedor está muito ligado em ideia, planejamento e ação. Então, uma vez que você tem a ideia, você tem um desejo, busque informações sobre a atividade que você vai desenvolver, conhecimento sobre gestão, né? E as ferramentas necessárias para você tocar esse negócio. E o Sebrae está lá à disposição para te orientar, né? Como já disse aqui várias vezes, né? A consultoria online, o atendimento presencial ele é gratuito, né? Basta agendar. Né? E nós vamos te ajudar nesse processo, vamos ajudar a planejar o seu negócio, para que você tenha mais segurança em tomar essa decisão que é tão importante na sua vida. Lá na Minas Gerais, redes sociais também? Sim, Sebrae no site do Sebrae, o www.sebraego.com.br, o 0800, que também é o WhatsApp, é o 0800 570 0800, né? E nós estamos lá na Minas Gerais, de portas abertas para recebê-los. Coisa boa que você ter vindo para a cidade de Anápolis, viu, Sérgio? Está sendo um prazer estar aqui e contem conosco sempre que precisarem. Tá certo. Para você que está chegando no fim da entrevista, a gente lembra que ela é repetida em vários horários diferentes na grade de programação do canal 14 da NET e também nosso canal no YouTube. Programa Alto Astral no 14, como eu disse, essa é a edição de número 181. Mas você tem outras 180 entrevistas lá para acompanhar e isso é muito importante. Então a gente agradece mais uma vez ao Sérgio Augusto Monturil de Carvalho. Ele é gerente da Regional Centro do Sebrae Goiás em Anápolis. Sérgio, valeu, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui. Obrigado por toda a equipe e esse apoio. Tá certo, então a gente agradece ao Sérgio e também aos nossos parceiros, sem os quais, sem parceria nada se faz, minha gente. Então olha a quantidade de parceiros que a gente tem aí que nos ajudam a levar boa informação para você, tá certo? Então, até logo mais.
Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Box Seguros, Corretora de Seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Óptica e Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.